Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa, trazendo aqui reflexões para que vocês possam submeter ao coração de vocês e à mente de vocês e ao critério de vocês o que será passado. Muito bem. Vou começar com uma pergunta a vocês. Antes de surgir o Espiritismo, no século XIX, não é? Com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Antes de surgir o Espiritismo, as pessoas desencarnavam e iam para as regiões de sofrimento e outras iam para as regiões de luz. Antes de surgir o Espiritismo, as pessoas que desencarnavam sem esses conhecimentos, elas poderiam ir para uma região de felicidade e de luz? Ou somente as pessoas que acreditaram em reencarnação, somente as pessoas que acreditavam na comunicabilidade com os espíritos, ou somente as pessoas que leram algum livro do passado que falavam de ideias parecidas com as que começaram a ser defendidas por Allan Kardec? Ou qualquer pessoa poderia ir para o reino do Cristo antes do Espiritismo? Eu acredito que muitas pessoas foram aos planos de luz depois que morreram. Muitas pessoas foram aos planos de luz depois que morreram. Eu estou falando assim porque eu estou recebendo umas coisas aqui na cabeça. Antes do Espiritismo. Pegamos o exemplo de Paulo de Tarso, mais conhecido como Saulo, que era defensor da lei mosaica. Paulo de Tarso, ele perseguiu os cristãos. Depois que ele sentiu a presença do Mestre na estrada de Damasco, ele vai empreender uma mudança na sua vida e vai se tornar o bandeirante do Evangelho, chegando a divulgar o Espiritismo, o cristianismo, em quase toda a Europa. E muitas almas depois, o pobrezinho de Assis, Francisco de Assis, que é João Evangelista reencarnado, que volta à Terra, nunca ouviu falar de Espiritismo. Mas o que leva essas almas, depois da morte, ao estado de felicidade? O que é? O amor que eles emanaram, as energias que eles emanaram, as lágrimas que eles consolaram, as mãos que eles estenderam. A obra dessas pessoas, de Francisco de Assis, de Paulo, de Mohandas Karamchand Gandhi, da Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e outras almas, o que essas almas fizeram para, depois da morte, estarem numa situação de luz e privilégio? O amor, a caridade, a energia da fraternidade que eles emanavam. Hoje, nós temos o Espiritismo, claro, como uma promessa de Jesus, que enviaria o Consolador prometido em João capítulo 14. Ele fala que enviaria um revelador da verdade, que falaria dele e do Pai, e diria outras coisas ainda que na época ele não podia dizer. Vem o Espiritismo no século XIX cumprir essa missão.
Nós sabemos que para o espírito evoluir, ele precisa de quê? Ele precisa da razão e ele precisa do sentimento. Então, conta-se que, certa feita, o doutor Bezerra de Menezes, numa palestra, ele foi questionado por um materialista. E depois do questionamento, o doutor Bezerra disse para ele, em outras palavras, que o Espiritismo havia consolado, enxugado lágrimas e reanimado as pessoas para acreditarem neles e em Deus. O Espiritismo veio para erguer as almas, fazer com que as almas acreditem nelas e lutem contra as suas imperfeições. Que o Espiritismo veio não apenas para esclarecer e não apenas para consolar, mas acima de tudo, para movimentar as energias de amor que estão adormecidas na alma humana. Jesus vai dizer lá atrás, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, muitos irmãos que já adquiriram o entendimento no Espiritismo já têm um pouco da sua razão apurada, estacionam em Allan Kardec, nas análises do que Allan Kardec disse e não disse. Análises essas que são importantes, não são ruins, elas são necessárias. O erro não está em trazer as análises, o erro está em permanecer nelas. O erro está em não desenvolver o amor e a caridade. O erro está em agredir, ofender, desprezar e zombar aqueles que não pensam como ele. A missão do Espiritismo vai muito além de esclarecer os cérebros humanos. A missão do Espiritismo é enobrecer os sentimentos da criatura humana. O espírito, quando ele começa verdadeiramente a evoluir, ele vai desenvolvendo os canais da sua percepção. Ele vai sentindo a frequência do amor de outras almas. Ele vai sentindo a luz, a paz. Ele vai se aproximando da fonte. E ele vai compreendendo o limite e o atraso onde se encontra alguns irmãos que pararam na frieza do raciocínio e ficam cegos, negando evidências. Na época de Joana d'Arc, após o seu trabalho na Guerra de 100 Anos, vieram alguns escritores para depreciar a sua missão, dizendo que tudo que ela fez foi fruto de um desequilíbrio psíquico grave. Joana d'Arc era louca. No século XIX, o filósofo espírita Leon Denis, na famosa obra Joana d'Arc, Médium, ele coloca esse epíteto, esse traço, justamente para reafirmar que o que levou Joana d'Arc a cumprir a missão dela, além da sua força moral, foi a sua faculdade mediúnica. Joana d'Arc Médium.
E ele argumenta no seu livro dizendo: como poderia uma criatura doente da mente, no meio de uma adversidade gigantesca, por ser mulher e por ser muito jovem, a donzela de Orleans, chamavam ela de a donzela de Orleans, e Joana d'Arc, ouvindo, segundo ela, a voz de São Miguel e outros santos, coordenou o ânimo do povo francês, incentivou a corte francesa a se unir, levantou o povo e a unidade francesa foi mantida, afastando os ingleses. Como pode alguém doente produzir aquilo? Conhecereis a árvore pelos frutos. Sem nenhuma crítica ou preconceito ao nobre pensador da atualidade, o Cortella, que tem sido chamado para muitos programas, certa feita ele disse acerca de Chico Xavier. Ele falou: eu acredito no homem Chico Xavier, acredito na sua santidade e na sua bondade, não acredito na reencarnação, não acredito nessas comunicações, mas acredito na sinceridade de Chico Xavier. Ele acreditava que falava com os espíritos. Às vezes, meus filhos, vocês passam despercebidos das doenças da alma que essas pessoas têm e vocês não percebem. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista intelectual, se pegarmos as obras que o Chico Xavier produziu, elas são provas irrefutáveis de que ele era auxiliado, de que ele era visitado por inteligências extracorpóreas. Aquele conteúdo vastíssimo não poderia vir da mente dele. E a espiritualidade, de forma sábia, escolhe um livro que é uma verdadeira bomba para chamar a atenção. Parnaso de Além Túmulo. Livro este, primeiro psicografado pelo Chico, repleto de sonetos, poemas, poesias, repetindo as mesmas métricas de cada poeta da antiguidade. Coisa dificílima ou impossível para um cérebro humano, principalmente daquele homem matuto, daquele matuto mineiro, jovem, e nem assim foi suficiente para os arrogantes, os prepotentes aceitarem. As provas que a espiritualidade traz são tão grandes, mas não adianta, porque o orgulho e a prepotência dessas almas é maior. Aí você se depara com um argumento desse tipo. O Chico era maravilhoso, era um homem santo, um homem bom. Então esse homem santo e homem bom produziu esse conteúdo por quê? Que força, que problema, onde existe isso? Nos estudos psicológicos e psiquiátricos de todos os pensadores. Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Carl Rogers e outros pensadores da psicologia, escritores e médicos psiquiatras, compêndios escritos sobre isso, onde existe nessa literatura algum pensador que relate alguém que
somente pela bondade, conseguiu produzir toda uma obra dessa. Uma vasta obra literária. Se você pegar a obra, vou citar uma obra aqui, psicografada pelo Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, Paulo e Estevão. Uma obra que tem uma sequência, um romance que conta a história de Paulo, sua conversão, a morte de Estevão, a conversão de Saulo para Paulo. Uma coisa incrível, a obra. Pegamos uma obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Um verdadeiro tratado de ciência. Tem que ter conhecimento de física, de química e de biologia para você entender um pouco da obra Evolução em Dois Mundos. De onde Chico Xavier tirava aquelas informações? E observe que ele psicografa uma folha, o pessoal vai tirando a folha, ou seja, é incrível. Para uma pessoa, em nome de uma tradição religiosa que ele faz parte, negar as comunicações, e ainda assim, essa pessoa se apresenta para muitos da sociedade como um homem sábio e esclarecido. Um homem sábio e um homem esclarecido, negando as comunicações, mas admitindo que o Chico Xavier é um homem santo. É uma contradição tão estúpida, mas tão vil, que passa despercebido pela maioria de vocês. A boca fala do que está cheio o coração. Sabemos que existem pessoas que aqui, nas redes sociais, dariam aula para atores como Tarcísio Meira, Tony Ramos, Fernanda Montenegro, né? Dariam aula para eles sobre como atuar. Mas a pessoa vai botar para fora o que ela é. Existem trabalhos, livros, que não falam da luz do amor, não falam de perdão. São trabalhos que não elevam ninguém, não promovem a reforma íntima de ninguém, não acordam a luz de ninguém. Só fica no campo do debate e do raciocínio. Por que isso? Por quê? A palavra dessas pessoas, a análise dessas pessoas, os livros dessas pessoas, a abordagem dessas pessoas não leva, não incentiva ninguém a se modificar. Ninguém sente a luz cósmica brilhando nessas pessoas. Ninguém sente o sol do Mestre Jesus brilhar dentro delas. Ninguém sente a vontade de parar de fumar, de parar de beber, de começar a perdoar, de ser uma pessoa melhor, de amar o próximo. As obras, os vídeos e as palavras desses irmãos não eleva ninguém. No máximo, esclarece alguns pontos e fica naquilo. E não sai daquilo. Por quê? Vocês já pararam para se perguntar? Se vocês observarem o argumento dos protestantes, entre outros argumentos que os protestantes têm, é o seguinte: nós não aceitamos as comunicações, porque todos esses espíritos são o quê? Demônio, são anjos caídos. Porque não é possível se comunicar. Está lá os textos antigos, Deuteronômio, Números, Levítico, está lá, não pode. Tá certo. E se esses anjos caídos, se esses demônios estão levando as pessoas a amarem, a perdoarem, a serem pessoas mais humanas, que é isso que Jesus quer,
Mesmo assim eu não aceito, porque é contra um princípio. Eu sigo a Bíblia e é contra a Bíblia, eu não aceito. Eu nego o amor, eu nego a capacidade, eu não aceito até mesmo a capacidade de eu perdoar e amar. Eu prefiro ficar com a interpretação do que o texto diz. Diga-se de passagem, a interpretação deles, limitada. Eles chegam a negar, chegam a repelir e combater os efeitos maravilhosos que essas comunicações, que esses ensinamentos trazem. Não importa o ensinamento. Não importa o ensinamento. Não importa o fruto. Se o fruto é bom, não importa o fruto. O que importa é a árvore, porque o livro está dizendo que aquela árvore é falsa. Quantas criaturas estão se levantando com essas árvores falsas que vocês falam? Quantas pessoas estão se tornando pessoas melhores com essas árvores falsas que vocês estão apontando? Quantas? E quantas pessoas estão se tornando maravilhosas e amando com suas explicações e suas teses? Quantas? Tem algo estranho aí, não tem? Tem. Tem algo estranho que está pululando no ar. Tem algo que não está batendo. O que será que está acontecendo? Alguma voz está falando dentro de mim, mas eu estou sufocando essa voz. Não quero ouvir, quero me apegar aqui à interpretação. Eu quero me apegar à interpretação da Bíblia. Eu quero me apegar à interpretação do que eu conheço, do que eu entendo. Porque se eu for contra a Bíblia, eu sou contra Deus. Se eu for contra Kardec, eu sou contra o Espiritismo. Eu tenho que proteger, eu tenho que guardar, eu sou o zelador. Eu zelo. Eu estou zelando, eu estou cuidando. Eu cuido, eu sou o protetor, eu sou o único protetor. Esse povo é imbecil, não tem conhecimento doutrinário. Quando fizeram o livro dos Espíritos, quando fizeram a codificação, só fizeram para mim, eles não leram, e se eles leram, não estão entendendo. Observe os frutos do meu trabalho. Eu estou levando muita gente a perdoar. Eu estou levando muita gente a amar. Eu estou levando muita gente a evoluir, a ser uma pessoa melhor. Tanto estou fazendo isso que meu canal é repleto de pessoas. Eu estou recebendo muitos testemunhos de pessoas dizendo que estão fazendo reforma íntima, que se modificaram, que amam, que praticam a caridade, que estão aceitando as ofensas da família, que pararam de fumar, de beber. Eu estou recebendo essas informações graças a Allan Kardec e a minha defesa que eu tenho feito graças à Bíblia e ao Deuteronômio. É isso que está acontecendo mesmo? É isso que está acontecendo mesmo? A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração não tem amor, ele não consegue perceber os benefícios que os outros estão passando. Então, para o evangélico, esses tolos e ignorantes dos espíritas, não é para todos os evangélicos, porque tem irmão evangélico que já tem um entendimento diferente, mas para a maioria que segue de forma radical aquilo que o seu pastor fala, para esses espíritas, se eles amam, se eles perdoam, se eles são pessoas melhores, não tem importância, eles têm que seguir, é a teologia dada pelos pastores, é a teologia tradicional. E quantas pessoas atingiram os planos de luz sem nunca ter lido o Espiritismo? Quantos avatares vieram na Terra sem nunca ter estudado Kardec? Quantos? Mas por quê? Será que Kardec é a única porta para se atingir essa luz? Kardec é uma boa porta, sem dúvida. Ele é uma porta excelente, mas só tem ele? Se fosse assim,
Tudo que veio antes do Espiritismo de Kardec não tem valor. E como é que as almas poderiam se iluminar e atingir planos de luz? Muitas se iluminaram pela renúncia, pelo cultivo do amor, pela caridade. Hoje os instrumentos são melhores. Veio o Consolador Prometido, veio o conhecimento e explicou para nós. Muito bem. Então, ajuda. Mas não é condição sine qua non. Não é condição sine qua non para chegar depois do túmulo e dizer: eu tive uma existência maravilhosa. Eu amei, eu fiz a caridade. Eu ajudei, eu me iluminei. Eu enxuguei lágrimas, eu levantei pessoas. É impossível conseguir entender o amor. O amor se sente. E quem não sente ainda está com muitos problemas na sua alma. Terá que passar ainda por torturas lá embaixo? Terá que ser cuspido do planeta para outro ambiente? Como é que fica a situação? A situação está difícil, não está? Está muito difícil. Ah, está. Então, meus filhos, é isso aí. A boca fala do que está cheio o coração. Leon Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo, tem um momento que ele diz: as palavras desses religiosos não iluminam mais, não abençoam mais, não elevam mais. É palavra morta. É palavra morta. Quando aquele jovem de 30 anos começa a sua pregação na Judéia, que ele começa a trazer conceitos novos, as almas que sentiram ele não eram apenas almas que analisavam, eram almas que sentiam, eram almas que amavam, eram almas encarnadas que já tinham seu princípio amadurecido e sentiu na sua palavra a luz do amor. O amor vai na frente da análise. O amor é o carro-chefe. Na época de Kardec se analisava texto. Hoje nós temos não só a análise do texto, mas a energia que emana do espírito. E somente uma energia de amor é que vai levantar as almas. A energia de raciocínio, ela pode preceder para preparar o caminho, mas se ela não avança, ela é letra morta. É letra morta. Se uma doutrina, se uma análise, se um conhecimento não torna você uma pessoa que ame, de nada serve. Você está estagnado, cristalizado. E o amor é sábio. O amor é a melhor hermenêutica que existe. O amor não zomba. O amor ama. Às vezes o amor precisa tirar a máscara de alguns que estão levando milhares de pessoas à ilusão, porque também não amam. Os afins se atraem. Quando a luz vem à terra, as almas elevadas sentem a luz. E as almas trevosas se incomodam com a luz. Seus trabalhos, suas observações ficam presas num círculo vicioso, enganoso, assim como aquela interpretação protestante dos textos, dos livros do Antigo Testamento. Chegam ao ponto de negar o efeito. Conhecereis a árvore pelo fruto. Eles veem os frutos, mas não estão acreditando, claro.
Eles não sentem o amor e não sabem. Milhares de pessoas que estão se levantando, que estão perdoando, que estão acreditando no amor, que estão praticando a caridade, que estão vencendo seus vícios, que estão ensinando aos seus obsessores que mudaram. E os obsessores, por sua vez, começam a sentir que querem mudar. Mas há uma classe de espíritos extremamente trevosos que não querem mudar e não aceitam a mudança. Não querem mudar e não querem que os outros mudem. E atuam de forma muito inteligente, coordenada, em cima da mente dessas pessoas. E elas, vibrando na inveja, no ódio e na frieza da análise, são marionetes muito bem comandadas por esses seres da escuridão. O melhor processo desobsessivo é o amor. Sem o amor você não vai. Sem você olhar para dentro de você e dizer, eu posso me modificar, eu posso perdoar. Se eu tenho mágoa, se eu tenho ódio, ofender uma pessoa, porque uma pessoa não tem um entendimento doutrinário que eu tenho. De que serve esse grande entendimento doutrinário que eu tenho se eu ofendo uma pessoa? Esse grande entendimento doutrinário que eu tenho me dá responsabilidade para eu ajudar as pessoas, eu não para humilhar e agredir os outros. Se eu faço isso, eu sou um espírito trevoso. É preferível não ter entendimento doutrinário nenhum. E com a sua palavra você erguer as almas que perdoam, que amam, que querem evoluir. Depois de tanto estudo, continua burro ou burra. Não entende esse princípio simples. Aí quando desencarnar, o arrependimento vem, o choro vem. O perdão será dado por esses irmãos, mas vocês vão ter que cumprir, vão voltar novamente em situações mais difíceis para corrigir o que fizeram. E não será mais desse orbe, porque esta encarnação foi dada para vocês mudarem, vocês não querem mudar. Não querem mudar. A boca fala do que está cheio o coração. Conhecereis a árvore pelo fruto. É muito claro essas máximas, mas é de difícil alcance para certas almas. Que a paz do nosso Mestre esteja com todos. Que assim seja.